Fala, meu parceiro. E aí, irmão? Tá de boa? Deixa eu te falar, pai. Domingo é agonia. Domingo. Agora te dar ideia. Nos 15 minutos do primeiro tempo, Bahia 1-0. Já pra com... Já pra... Já pra com... Já pra... Já pra com... Já pra com... Já pra começar. Eu tô pensando aqui, ó. Tô mandando um áudio aqui no grupo aqui, ó. Eu tô mandando um áudio aqui. Eu tô mandando um áudio pro cara aqui, rapaz. Oxe, a senhora tá conversando com o angolano aí, quer se intrometer na minha conversa? Então, irmão, tá de boa aí, tá ligado, né? Bahia 1-0 no 15 minutos do primeiro tempo. Viu? 2-0 no primeiro tempo. Ô, mãe, eu tô mandando um áudio aqui pro cara aqui, velho. A senhora tá mandando...